Amigos, espero que agora esteja tudo ok. Eu tive um pequeno problema na transmissão, parece que o meu microfone não estava funcionando no outro aparelho. Aí eu tive que procurar para poder mexer em uma outra via de comunicação. Espero que agora tenha dado certo. Alguém poderia, por favor, me mandar uma mensagem aqui só para que eu fique mais tranquila se está sendo transmitido, tá? Porque parece que os comentários estão ativados. Pode ser, Anne? Estão me ouvindo? Eu encerrei um para poder abrir o outro. Alguém pode me sinalizar, por gentileza? Nós vamos iniciar, aliás, nós iniciamos há alguns minutos atrás a transmissão do 24º CRE. Só um minuto. Voltando, nós iniciamos agora há pouco a transmissão pelo 24º Conselho de Unificação Espírita. Estamos falando a respeito do tema o amor e suas dimensões. Meu nome é Mônica Leite, nós estávamos em transmissão há alguns minutos, mas tivemos um problema com o microfone. Aí eu agradeço a atenção daquelas pessoas que permaneceram conosco na noite de hoje, para que nós possamos dar continuidade à nossa fala, né? Que foi interrompida aí porque as pessoas não estavam escutando. Espero que agora tenha resolvido, tá? Eu deixei ativado aqui o comentário, eu estou no outro aparelho porque o meu inicial tinha dado problema com o microfone, tá? Então, voltando, nós damos as boas-vindas às pessoas que na noite de hoje puderam estar conosco, para que nós possamos fazer a reflexão sobre o tema. E nós vamos fazer agora a leitura de uma página para que nós possamos iniciar as nossas reflexões. E anteriormente eu estava comentando que eu peguei o trecho do livro Estudos Espíritas, que é prefaciado, né, e conduzido também pela nossa amada Joana de Ângeles, em espírito. E o que acontece é que ela nos traz uma mensagem a respeito do tema da noite de hoje, não é? Que diz respeito à questão do amor e suas dimensões. E Joana de Ângeles, ela nos traz, como sempre, né, dentro daquela sabedoria que lhe é peculiar, ela nos traz uma passagem filosófica que vem nos dizer e introduzir o tema que nós nos propusemos a discutir na noite de hoje, né? Então, vamos fazer a leitura do tema e depois a gente passa para prece e a gente vai comentando e vai dizendo a partir daí a dinâmica da noite, né? Então, Joana de Ângeles nos coloca no livro Estudos Espíritas. Contam que um jovem sedento de afirmação espiritual procurou certa vez o pensador e sacerdote hebreu Shammai e o interrogou: poderias ensinar-me toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa quedar-me de pé? Ou seja, num pé só? O filósofo então respondeu-lhe: impossível. Então de nada me vale a tua doutrina, redarguiu o moço. Logo após, buscou Hilel, o famoso doutor, propondo-lhe a mesma indagação. Ou seja, poderias ensinar-me toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa quedar-me de pé e num só pé? Hilel responde: porque ele estava acostumado à sistemática da lógica e da argumentação, mas também
conhecia as angústias humanas e responde: toma posição. Em ato contínuo, o jovem se colocou em um pé só. E respondeu a Eliel: pronto. Eliel, então, a elucidou: ama. E o jovem dizia: só isso? E o resto que existe na Bíblia? O que fazer? Eliel então responde: basta o amor. Todo o restante da Bíblia é somente para explicar isso. E Joana de Ângeles então continua: a semelhança daqueles dias, os atuais exigem respostas incisivas e concisas. Disse que não há tempo. A seara espírita possui as sementes para todos os seminários e plantações da fé, como do raciocínio, na multiplicidade de exigências em que se apresentam. Adentrar a mente e o coração nas suas leiras ricas de luzes é um mistério a que nos devemos afervorar com devotamento enquanto a oportunidade é propícia. Entregando estas páginas ao estudioso das questões espirituais, exoramos a proteção do Senhor da Seara para todos nós, espíritos necessitados que reconhecemos ser, esperando com elas atender alguém sedento de esperança ou esfaimado de amor, ofertando-lhe a linfa refrigerante e o pábulo da vida, com ele seguindo pelo caminho da redenção na direção do reino de Deus. Então, neste momento, nós vamos convidar aos nossos amigos aqui presentes que possamos nos colocar em uma posição cômoda, de acordo com o nosso momento. Se quisermos fechar os nossos olhos, a gente fecha os olhos, para que nós possamos nos colocar, então, com os olhos da alma abertos, para que a gente possa fazer a nossa prece na noite de hoje. Então, convidamos a todos para acalmar os nossos pensamentos, ampliando a nossa mente, abrindo os nossos corações para que a espiritualidade amiga presente neste momento possa acessar a cada um de nós, identificando as nossas necessidades mais íntimas, sendo elas materiais, espirituais, emocionais, psíquicas, e de acordo com o nosso merecimento possam providenciar, junto aos laboratórios divinos e aos médicos da espiritualidade, o remédio condizente com as necessidades de cada um de nós na noite de hoje. Que possamos ser agraciados, Senhor, com a presença dos nossos mentores e amigos espirituais, que possamos contar, acima de tudo, com o amor do nosso Pai Criador, que a tudo preside, a tudo coordena da melhor forma possível, ainda que nós não entendamos em primeiro momento, mas que na noite de hoje possamos ser os veículos da paz, da esperança, do consolo e, acima de tudo, Pai amado, da expressão do seu divino amor. Envolva-nos em vibrações de carinho. Auxilie a todos aqueles que passam pelas nossas mentes, aqueles que desencarnaram recentemente, que necessitam de orientação e condução na espiritualidade, aos nossos lares necessitados de higiene espiritual, ao nosso íntimo, que possa ser renovado e que possa ser adaptado, Senhor, às novas realidades que o mundo nos exige. Te agradecemos por tudo e pedimos a tua presença entre nós.
que seja feita mais uma vez a sua vontade e, acima de tudo, que nós possamos ser conduzidos por esses mentores de amor e de caridade. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez agradecemos a paciência, a atenção e, acima de tudo, o carinho de todos vocês na noite de hoje, porque nós tivemos um pequeno problema técnico. E esse problema técnico não fui eu dessa vez, às vezes sou eu, mas não foi. Foi um problema de um aparelho aqui que parece que o microfone estava funcionando até hoje cedo quando eu testei, mas agora, na hora que eu fui falar, coloquei música, fiz aqui, né, um ambiente como se nós estivéssemos dentro da casa espírita, tá? Mas infelizmente não aconteceu, materialmente falando, mas sintam-se abraçados e agraciados aí com a música espiritual, que eu acho que é a melhor, né? E é bom demais para todos nós. Então, na noite de hoje, a gente começou aqui a introdução belíssima que a nossa querida Joana de Ângeles nos traz no livro Estudos Espíritas, psicografada por Divaldo Franco, onde ela versa sobre diversos assim, temas, né, muito atuais, até apesar do livro ser de 1975, foi psicografado ou publicado nessa época, pelo menos é a data da mensagem da nossa querida Joana. E o tema de hoje ele tem a ver com o amor e suas dimensões. Então, a gente introduziu com essa mensagem de Joana, onde ela conta a história de um jovem que muito impaciente, um jovem sedento de aprendizado, um jovem que busca o esclarecimento, que busca a satisfação da sua curiosidade imediata. Ele então encontra um sábio da época, um estudioso, e pergunta para ele se ele seria capaz de resumir todo o conteúdo na época da Bíblia, enquanto ele se colocasse de pé em apenas uma das pernas, né? E aí o primeiro estudioso, o primeiro filósofo, que era muito assim incisivo e queria logo resolver a questão, falou para ele: é impossível o que você está querendo. Mas o jovem, como todo sedento de conhecimento, como todo pesquisador, como todo aquele que busca o aprendizado, ele procura um outro filósofo na época e então pergunta para ele a mesma coisa: será que você seria capaz de fazer um resumo para mim, de me explicar toda a Bíblia no momento em que eu ficar de pé em uma das pernas? E aí o filósofo prontamente atendeu o pedido desse jovem, desse rapaz, e em ato contínuo fala para ele: ó, então pronto, se coloca aí num pé só, que agora eu vou resumir toda a Bíblia para você. E nesse exato momento ele diz para ele: ó, tá pronto? Tô pronto, então, ama. Aí o jovem falou: mas é só isso? A receita é essa? É só isso que está escrito na Bíblia? E o filósofo lá, o estudioso, ele responde que a filosofia seria essa e o restante da Bíblia seria um desdobramento para tentar explicar o significado do amor. Né? Então, a gente vê o quanto é profundo todas essas atitudes aí que nós estamos observando. Primeiramente, a atitude do jovem, que pode ser encarada como as nossas atitudes, né? Que nós que buscamos a todo momento entendermos a vida, as relações humanas, não é? Os problemas de todos aqueles que estão à nossa volta, da nossa comunidade, as dificuldades que a gente tem de relacionamentos, sejam eles nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, na sociedade em geral. Então, o que acontece? Ele explica essa questão e também nos coloca em reflexão em relação
a todas as atitudes desses filósofos que buscaram interpretar a pergunta desse rapaz e também buscaram orientá-lo. Inicialmente, ele estava completamente impaciente com o rapaz, né? Ele queria se livrar daquela situação. Então ele fala para o rapaz assim, é impossível. E não se coloca na posição de cooperador. Olha, vamos estudar junto, vamos pesquisar. Se eu digo para você que nesse momento que você está de pé, é impossível que eu fale, que eu resuma tudo aquilo que eu estudei a minha vida toda sobre o amor e sobre a Bíblia, eu não vou poder conseguir, né? Assim, não consigo agora de imediato. Ele não se colocou nessa posição, né? Ele simplesmente quis encerrar o assunto. Ele foi incisivo, foi direto, impossível. Aí o rapaz, como todo curioso, ele fala assim, não vou me contentar com isso, eu vou procurar uma outra pessoa que possivelmente possa me explicar, né? Ou me resumir o que tem na Bíblia, enquanto ele lançava esse desafio, que ele ia ficar numa perna só. A pessoa teria que explicar para ele, né? Nada é confortável também a atitude do filósofo, né? Mas, enfim, ele vai procurar um outro filósofo e esse outro atende de maneira completamente diferente. Diz para ele assim, olha, você então, já que você quer escutar toda a Bíblia, né, que eu resuma toda a Bíblia e no momento que você fique num pé só, então se apronte aí. Aí o rapaz fica na posição, né, de um único pé e ele começa a dizer pro rapaz, olha, ama. O rapaz fala, mas só isso, gente? Só isso que eu tenho que fazer? Ama. E o restante não pode ser. O conteúdo não pode ser só isso. É como a gente também na nossa vida, né? A gente quer sempre uma explicação para tudo, a gente quer sempre buscar uma razão, a gente nunca está satisfeito com o que nos é oferecido, nos é colocado. Muitas vezes a gente deixa de agradecer, não é, as nossas conquistas. A gente fica como rapaz, como jovem da nossa filosofia de hoje, não é, da nossa história filosófica, da nossa história introdutória. A gente fica procurando explicações assim que não são. A gente não se contenta com o simples. A grande realidade é essa. Nós não nos contentamos com o simples. E a gente fica buscando problemas. A gente não foca nos benefícios que nós temos, na possibilidade do nosso corpo estar em funcionamento, os nossos sentidos aclarados, as oportunidades que temos de nos relacionarmos com as pessoas que muitas vezes nos servem de veículo para a nossa evolução, nos aprimoram de determinadas maneiras. A gente só reclama que está muito calor, que está muito frio, que a gente não tem dinheiro, que a situação está complicada, né? Que o nosso filho não estuda, que eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer uma coisa. Então a gente se foca em coisas pequenas, né? Em detalhes, que esses detalhes, eles na realidade, eles não fazem, não é assim, o grosso do nosso momento existencial. Não é porque nós estamos aqui para a gente fazer alguma coisa, para a gente atuar positivamente. Não é? Nos é dado um corpo físico, que é o veículo de manifestação de nós, espíritos. Não é? Então, o que acontece? A gente está trabalhando, a gente está se aprimorando, a gente está seguindo uma lógica que nos foi proposta desde o momento da nossa encarnação, que é a nossa lógica evolutiva. Nós estamos tendo uma oportunidade que muitos espíritos estão aguardando há séculos, e nós estamos aqui. Isso nos faz lembrar de uma música espírita, né, que é muito interessante, que a gente costuma brincar, que é o Parabéns Espírita, né? Que é aquele parabéns para você, que a gente costuma cantar na época que as pessoas fazem aniversário, né? Nas festinhas. E a gente tem o Parabéns, que é uma versão espírita. Eu acho muito interessante que depois, se a gente fizer reflexão a respeito dela,
ela começa assim: parabéns para você que mereceu renascer. Então, a gente vê que o dom da vida, da reencarnação, né, ela é uma questão de merecimento. Então, muitos desejam estar obrando, estar em vigília como nós estamos aqui, acordados no corpo físico, não é? Realizando as tarefas, não é? Tem um planejamento reencarnatório que a gente organiza no plano espiritual quando nós lá estamos, aonde nós nos prometemos vencer muitos obstáculos. Nós temos a oportunidade de, junto com os nossos mentores espirituais, direcionarmos a nossa encarnação, escolhermos o que nós temos que fazer, repararmos os nossos erros, né? Então, de início, a gente falou das provas e agora a gente fala da reparação, que é a expiação, porque nós nos encontramos no mundo de provas e expiações. E a gente tem lá os nossos mentores espirituais que nos tutelam, que nos trouxeram até aqui, né? Que nos conduzem, tentam de forma carinhosa e amorosa, que também é o tema de hoje, nos intuir para que a gente sempre faça o melhor. Mas a gente tem que entender que nós temos a liberdade de agir, né? Que é o chamado livre-arbítrio. E eles não podem influenciar, não podem tomar das nossas mãos a enxada que nós temos para que a gente possa trabalhar, né? Para que a gente possa preparar o campo da nossa vida, da nossa existência para a semeadura das nossas ações. Aí eles não podem fazer isso, eles não têm permissão. Por quê? Porque nós somos seres livres, né? Então, o máximo que eles podem fazer é tentar acessar o campo da nossa intuição e, de certa forma, nos inspirar a realizar o bem, não é? A sermos gratos, a termos atitudes amorosas no momento que nós estamos aqui. E a gente tem vários fatores que nos testam, como nós falamos, né? Que a gente falou das provas aqui. Então, nós temos vários fatores que às vezes nos são colocados à frente como prova. Às vezes um parente difícil, às vezes a condição econômica, que também pode ser uma forma de expiação. Então, assim, não é nada tão claro, né, que a gente possa falar assim, é isso, é aquilo, não. As nossas interações com as provas e as expiações, elas às vezes se confundem. E é para se confundir mesmo, né? Exatamente para que a gente não possa ficar numa situação matemática, calculando tudo, não é? Nós temos que agir livremente. Então, nós respondemos com bastante, assim, de certa forma, dificuldade, porque nós deixamos de aproveitar as oportunidades que nos são concedidas e a gente se põe a reclamar. Não é? A gente esquece que o amor do nosso Pai Criador é muito maior e é o amor que ele emana, que Deus é o amor em essência, e é esse amor que gerou tudo, todo o universo, que gerou a nossa, vamos dizer assim, oportunidade para agir dentro dessa nova encarnação. E a gente sabe que o amor é essa força geradora que move todo o universo. E a gente muitas vezes fecha os olhos para enxergar essas oportunidades, não é? Porque a gente quer, como o jovem, explicações. A gente não aceita o óbvio, não aceita o simples. Então, a partir do momento que nós estamos aqui, estamos obrando, estamos tendo a oportunidade de agir. Então a gente vê que o amor ele se manifesta através das nossas ações. E a caridade para com o próximo, para com o outro, para com aquele que nós consideramos às vezes inoportuno, né? Que a gente não tem muita paciência. O amor é a expressão, ele vamos dizer assim, expresso através da caridade. Né? Quando a gente realiza o bem, a gente está
de certa forma, expressando essa atitude com um amor. Então a gente para, né, e a gente começa a observar quem são esses próximos, né, que a gente costuma falar, quem são esses próximos. Aí a gente fala assim, a gente tem que amar o próximo. Mas não é aquele próximo que a gente gosta dele, porque a gente já gosta daquele próximo. É aquele próximo difícil. É aquele próximo que nos solicita paciência, que nos solicita tolerância, não é? Que nos solicita reflexão. Então, é esse o próximo difícil. E se a gente não observa, não deseja o mal, e se a gente, de certa forma, não faz com que essa situação de convivência seja, vamos dizer assim, mais ainda complicada para ambas as partes, né? Para as duas pessoas que estão envolvidas, ou um grupo, seja ele qualquer, a partir do momento que nós nos propomos a melhorar, assim, mentalmente em relação a esse grupo, a essa pessoa, a esse tipo de relação, a gente tem a intuição do plano espiritual. E a gente passa, então, a observar o amor verdadeiramente. Porque a gente tem a ideia de, quando a gente fala amor, a gente leva para o lado romântico, né? E a gente vê vários amores, não é? A gente vê, primeiramente, o amor materno, não é? Que é um amor, assim, que a gente considera indescritível. Porque a gente, né, na qualidade de mãe, a gente se sente co-criadora, materialmente falando, né? Por quê? Porque a gente ajuda a manifestar, né, a criar, a gerar o corpo físico de um espírito, não é? Que veio através de nós para, mais uma vez, dar continuidade ao seu trajeto evolutivo. E nesse momento, no caso, a mãe, né, a mulher, ela abre mão, né, de muitas situações. Ela passa a concentrar as suas energias, não é, a favor daquele ser que está sendo gerado. E essa atitude, ela é uma atitude amorosa, não é? Ela está ali se dedicando, ela está, vamos dizer assim, direcionando vitaminas, não é? Energia, todo um condicionamento fisiológico para aquele ser, para poder ajudar aquele ser, que muitas vezes a gente fala assim, eu nem sei quem é, mas a gente sabe, não é? Porque a gente vê através dos livros de André Luiz, que quando nós nos propusemos a ser mães, a gente tem a oportunidade de conhecer aquele espírito, né, necessitado ou não, mesmo aquele que é um completista, aquele que de repente não tem muita afinidade, mas que ele é colocado nos nossos lares naquele momento por necessidade dele mesmo, e uma escola para todos nós estamos atuando em atitude amorosa. Então nós estamos falando aí do amor de mãe. O amor de pai, que contribui para essa geração, não é, do corpo físico, desse novo espírito, que igualmente canaliza as suas energias, que ama, que cuida, não é, que gerencia e que visa trazer tranquilidade para aquele núcleo. Depois, quando os filhos nascem, né, e vêm outros filhos, nós falamos aí do amor fraternal, do amor entre irmãos do mesmo sangue. E a gente também começa a, vamos dizer assim, ramificar esse amor fraternal, que a gente pode também dizer e estender para os nossos amigos, aquelas pessoas que a gente escolhe para o nosso convívio. Então, existe a diferença desse amor fraternal entre irmãos do mesmo sangue, da mesma origem, e existe o desdobramento dos irmãos
que nós assim os chamamos porque são aquelas pessoas que não são caras e a gente denomina essas pessoas como os nossos amigos, aqueles que a gente escolheu. Relação entre irmãos, né? A gente fala do amor entre irmãos, não é? Que a gente utiliza, primeiramente, o veículo do corpo físico, oriundo de uma mesma mãe, de um mesmo pai, seja ele também adotado, não é? Ou reunido através da afeição, a gente também pode se dizer assim. Então, esse amor, ele é nutrido através das ações. E a gente fala que o amor entre irmãos consanguíneos, né? Ele tem uma ótica, assim, muito forte, no sentido de que ele preserva, não é, a vida, não é? Ele dá outro cunho de responsabilidade a essa relação. E a gente desdobra, né, no sentido de que se eu tenho o meu irmão e a gente foi concebido ali no mesmo lar, então, eticamente falando, eu devo amá-lo. A imposição do veículo físico e da condição consanguínea, ela é benéfica, não é? Porque ela cria um vínculo ali de responsabilidade ainda maior, tá? Então, a gente fala de um núcleo que é formado por questões materiais, por questões físicas de, vamos dizer assim, consanguinidade. E ela é necessária, porque às vezes o relacionamento fraterno fora da relação consanguínea, e eu espero que vocês estejam me entendendo, ela é mais frágil. Ela é mais frágil. E ela pode se tornar, vamos dizer assim, esquecida, não é? Porque a partir do momento que se obtém o objetivo, filhos todos criados, não é? E às vezes a gente ouve pessoas falando assim, ele não é meu irmão. Então, né, a pessoa cai no mundo, não é verdade? Esquece aquele relacionamento, não é? Ou então só lembra quando precisa, não que isso não aconteça também com o relacionamento consanguíneo, não é? Porque isso também acontece. Às vezes as pessoas preferem ficar afastadas, esquecendo que o núcleo familiar, consanguíneo ou não, adotado, escolhido ou por afinidade, porque essa pessoa ela me é tão cara que eu escolho, vem morar aqui com a gente, não é? Isso aí acontece também. Às vezes um amigo, ele é tão amigo, tão querido, que a gente enxerga como de outras vidas, e a gente fala para ele, olha, vem para cá, fica com a gente. Então ele passa a formar ali também um outro núcleo familiar. Então a gente observa que muitas vezes, né, tem até em alguns livros, a pessoa, o espírito vira para o outro e fala assim, olha, se você não fosse o meu irmão, eu ia te matar, não é? Tamanho ódio que você gera no momento de uma discussão, tá? Então, o que impediu, né, um ato impensado? A relação consanguínea, de consanguinidade. Aí a gente quer explicar a questão do amor entre irmãos, do amor consanguíneo. Também relacionado ao filho em relação aos pais, né? E a gente já falou dos pais em relação aos filhos. E aí, então, existe o outro tipo de amor que a gente também tem que esclarecer, que é o amor romântico, não é? Aquele que nós nos colocamos quando nós estamos formando a nossa família, quando vamos formar a nossa família, né? A gente sabe que a espiritualidade, ela nos coloca, né? Vamos dizer assim, em contato com aquelas pessoas que nós temos muita afinidade, não é? Os espíritos se reconhecem pelas afinidades espirituais. E isso daí vem de tempos atrás, não é? Não é nessa encarnação somente. Existem outras encarnações, outras necessidades. E a gente vê nos livros de André Luiz espíritos que formaram uma família e que necessitam retornar porque ainda não foram aparadas todas as arestas,
não é? Ainda não superaram determinadas mágoas, ressentimentos, atitudes negativas e que se propõem até mesmo formar uma família para reparar erros do passado ou para dar continuidade à assistência a um espírito que não pôde lograr êxito na encarnação passada. Olha, a gente não conseguiu fazer um bom trabalho com o fulano, então a gente vai se unir novamente e a gente vai reencarnar. Em determinado momento da vida vai surgir esse amor, né? Esse amor romântico. E nós vamos nos unir, vamos formar uma família novamente para receber, não é, o fulaninho de tal que ficou para trás e que não conseguiu lograr êxito, né? E que aqueles pais, aqueles espíritos que se propuseram a reencarnar e formar essa família, se sentem em dívida. Olha, vamos aproveitar esse momento e formar a família para receber o fulaninho de tal novamente. Então a gente falou aí de alguns tipos de amor. O amor de Deus, que é o amor universal, o amor que é gerador, tá? O amor que preside todas as coisas do universo. Nós falamos do amor material, não é? Que é o amor da mãe, do pai. Nós falamos do amor entre irmãos, que também é um amor material. Não é um amor que tem um vínculo consanguíneo, tá? Que impede determinadas catástrofes, determinadas dificuldades ainda maiores. E nós falamos do amor filial, não é? E do amor do filho para o pai, não é isso? Nós fizemos aí as inversões. E nós agora falamos do amor romântico, o amor que une o casal. Então agora nós vamos falar de outro tipo de amor, que é o amor, né, nosso, tá, de espírito, para com todas as coisas, né? Nós falamos da caridade, porque a caridade é o amor em exercício, tá? Então a gente observa que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós vivemos, tudo que nós pensamos, e nós estamos aqui rodeados, né? Vamos colocar assim, de amor. O amor universal, o amor que nos une. E nós necessitamos colocar essa força que é expressa através desse sentimento que muitas vezes nós confundimos, não é? Esse sentimento, ele nos é importante porque ele é um fator de mudança do nosso ambiente. Exatamente porque o amor, ele transforma. O amor desinteressado. Nós lembramos, quando a gente fala isso, da nossa querida, aqui no Brasil, né? Irmã Dulce, que viveu na Bahia, em exercício pleno do amor universal, que se manifestava através dela, quando ela realizava aquelas boas ações, aquele acolhimento que ela dava a todas aquelas pessoas que buscavam, independente de religião. Então, nesse momento, ela estava no exercício desse amor universal que emana de Deus, que vem para nós, que nos rodeia e nos faz e nos transforma em seres melhores. Nós também lembramos da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que é também uma figura que representa para nós o amor em ação. Por quê? Exatamente como nós colocamos anteriormente. Independente de religião, uma mulher que nasceu em um lar com uma grande posição política e financeira, foi capaz de abandonar tudo para servir aqueles que não tinham nada. E ela não sentia necessidade, né, da satisfação pessoal, né, que o dinheiro da família dela ou que a posição política da família dela poderia proporcionar. Ela renunciou tudo isso a uma vida realmente de, vamos dizer assim, de dificuldade econômica. Mas uma situação que nos chama a atenção também,
Assim como a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá muitas vezes saía para atender aquelas pessoas necessitadas e ela não tinha nada na sacola, não é? Naquela bolsa que elas utilizavam. E aí as congregadas lá da igreja onde ela participava, muitas vezes questionavam, mas irmã, a gente não tem nada para oferecer para essas pessoas. Como que a gente vai fazer? Não é? E ela dizia, olha, vamos acreditar, vamos ter fé, que logo isso vai se resolver. Então a gente vê que o amor pelo trabalho que ela tinha, a situação que ela sustentava com o seu pensamento positivo, com a sua necessidade de ajudar as outras pessoas, era tamanho que transformava o ambiente em que ela se encontrava. Então, quando ela passava, as pessoas a chamavam para contribuir. Então, davam um pão, davam uma verdura, davam um legume, davam alguma coisa que ela pudesse reverter para os mais necessitados. E tem um trecho também da vida da nossa querida irmã da Madre, né? Madre Teresa de Calcutá, que também me chama muito a atenção, o momento em que ela abriu, né, fora dos muros de um convento que ela participava, onde ela queria sair para poder ajudar aquelas pessoas que estavam sofrendo, e a coordenadora, ela falou com ela que não saísse, que elas permanecessem ali dentro, né, dos muros do convento, porque ali elas estariam protegidas. Perdão, caiu aqui. Ali elas estariam protegidas. Só que o que acontece? A Madre, ela optou, logicamente, a Madre, ela optou por sair. Aí ela dizia assim, que não ficava tranquila, não ficava em paz, sabendo que fora daqueles portões, fora daqueles muros, havia o sofrimento de alguém, haviam aquelas pessoas que necessitavam de acolhimento, de atendimento, de carinho. Então, juntamente com ela, outras noviças, vamos dizer assim, atenderam o chamado ali do trabalho, do exercício do amor, que é a caridade. Então saíram. E nisso que elas saíram, viviam num ambiente, né, dos hindus, que de certa forma também não gostavam da presença delas. Então elas eram assim muito cobradas, né, muitas vezes importunadas, até que um dos hindus, né, que era coordenador aí dessas importunações, dessas situações assim até vexatórias para ela, ele cai doente. Então ela chega e vai atendê-lo. Ela o encontra assim deitado no chão, abandonado, porque os amigos, né, entre aspas, os companheiros dele acreditam que ele estava muito doente, que poderiam também contrair a mesma doença que ele estava, abandonam. E nisso ela encontra com ele e trata dele, né? Cura as feridas, dá medicação, instala num local assim mais tranquilo para que ele pudesse se recuperar melhor. Ela leva comida, ela leva roupa, ela troca a roupa e o local onde ele estava para que ele pudesse ter, né, uma condição sanitária melhor. E nisso, quando ela fazendo, né, esse tipo de situação, e ele então olha para ela e pergunta, mas por que você está fazendo isso? Né? Eu sempre te humilhei, sempre briguei com você, sempre te expus a situação de dificuldade, você e todas as suas companheiras, e agora você está tendo essa atitude comigo. Aí ela olha para ele e fala assim, meu amigo, né, meu irmão, não se preocupa com isso, preocupe-se em melhorar. Né? Nós estamos aqui para servir, né? Nós estamos aqui exercendo, né, a caridade. É isso que Jesus nos ensinou. E aí
Nesse momento, os companheiros começam a fazer uma balbúrdia do lado de fora, né? É um bangalô mesmo. E eles começam a se agitar e aquela coisa toda. Quando ela sai para ver o que estava acontecendo, aí os companheiros desse hindu, né, começam a falar com ela assim: sai daí, você não tá vendo, ninguém te quer aqui. E começam a querer apedrejá-la. Então esse doente, a princípio, que era um dos seus algozes, levanta da onde está e sai e toma a frente em defesa da Madre Teresa de Calcutá e fala assim: não, 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 vocês estão enganados. Né? Ela está aqui para fazer o bem, ela está aqui para poder fazer a caridade. Ela está me ajudando. Enquanto vocês não me ajudaram, ela pegou essa tarefa. Então eu tenho muito a agradecer. Então, por favor, deixem que a Madre Teresa trabalhe e realize aí a sua missão. Então eles passam a olhá-la de outra forma e passam também a contribuir com o trabalho dela, mesmo ela não sendo da religião hindu, né? Então ela passa a ser uma figura muito respeitada, muito querida, muito adorada dentro daquela comunidade da Índia. Mas aí a gente fala assim, mas por que isso? Né? O que ela fez de diferente? Nada. Ela não pregou nenhuma outra filosofia, a não ser a filosofia da prática do amor, né? Do exercício da caridade, que é o amor em ação. Então, a gente começa a perceber, não é, a importância, vamos colocar assim, das atitudes, né? Dessas atitudes grandiosas que transformam não só a pessoa que está na condição, não é, de amar acima de tudo, quanto as outras pessoas à sua volta. Porque aconteceu isso com a Madre Teresa, não é? E a gente recorda também que nós, espíritas, recebemos um recado da espiritualidade, né, junto com o Dr. Bezerra de Menezes. Né? E o Dr. Bezerra de Menezes, aquele espírito que nós muitas vezes chamamos, quando nós estamos em dificuldades em relação à doença física, e ele sempre nos auxilia, ele sempre nos acolhe, e ele sempre nos diz, né, de forma assim, bastante, vamos dizer assim, eficaz, que nós tenhamos paciência. Né? E ele se diz ainda muito endividado com todos nós. Aí a gente fica até assustado com isso. Né? Imagina só, Bezerra de Menezes se sente em débito com todos nós que estamos ainda aqui encarnados. E ele coloca pra gente, né? Eu ainda não amei o bastante. Imagina, né? Bezerra de Menezes, esse espírito assim de alta evolução moral e espiritual, que já esteve com Maria de Nazaré, e esta intercedeu por ele no plano espiritual ainda mais superior, dizendo para ele que ele não precisava mais ficar aqui no orbe terrestre. Não é que ele já tinha cumprido a sua etapa e que ele necessitava de outros trabalhos, de outras tarefas. Aí ele fala mesmo para ela, ele fala assim, olha, eu ainda não amei o bastante, eu não me sinto ainda na condição de abandonar essas pessoas que estão aqui comigo. E ele então pede a Maria de Nazaré que interceda a seu favor no plano espiritual, ainda mais superior, repetindo, para que ele continuasse aqui no orbe terrestre. E ele dizia para os espíritos, né, que o acompanhavam nessa conversa com Maria, que enquanto um de nós aqui na Terra, um de seus irmãos aqui na Terra estivesse que sofresse, ele aqui estaria ainda, né, sob vamos dizer assim, sob mando, né, o mando de Jesus, não é? Porque ele estaria exercendo uma tarefa nobre de amor, não é? Através da caridade, da sua presença, da sua tutela espiritual para com todos nós, e ele também estaria trabalhando a nosso favor. Então, no livro Atitude de Amor, que exatamente nos traz a reunião que houve no plano espiritual
a respeito do Pacto Áureo, que foi vamos dizer assim, um acordo, não é, entre o movimento espírita de todo o Brasil, não seguir a mesma cartilha, mas se pautar dentro dos preceitos do Livro dos Espíritos, do Pentateuco kardeciano, que a gente pode colocar assim, dos livros codificados pelo nosso querido Hipólito Leon Denis Arrivaio, que é Allan Kardec. Nós todos falaríamos a mesma língua, né? Ou seja, o amor acima de tudo, unindo todos nós, e que a gente passasse a ter verdadeiras atitudes de amor. Porque até então a gente já conhece o Livro dos Espíritos, a gente já conhece o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, Livro dos Médiuns, né, o Evangelho. A gente já conhece os livros também acessórios, né, que seriam obras póstumas, o livro de prece espírita. Então, a gente já fez estudo sistematizado, a gente faz livros, lê livros, então a gente já estudou. Então agora estaríamos na hora da gente exercer verdadeiramente, não é? Tudo aquilo que nós aprendemos. Está na hora da gente ter atitude de amor, que a gente coloque em prática o que Jesus vem nos ensinando. O que a Bíblia, conforme o filósofo lá procurado, o Hillel, procurado por aquele jovem que queria saber sobre a Bíblia, né, enquanto ele conseguia se sustentar em apenas uma das pernas, e Léo responde para ele, ama. E é isso que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes nos coloca, que a gente ame. Amar como amou a nossa querida irmã Dulce, lá na Bahia, aqui no Brasil. Amar como o nosso querido Francisco de Assis, não é? Que amava a natureza, que amava os homens, que amava as crianças, não é? A nossa querida Madre Teresa, também de Calcutá, que também amava todos aqueles necessitados, independente que se estavam de acordo com ela ou não. E Bezerra de Menezes, através deste livro, nos dá esse conselho, que nós, né, possamos ativar o amor em nós, não é? Que a gente possa agir como o Evangelho nos coloca, as necessidades da nossa mudança interior, para que a gente possa verdadeiramente seguir adiante dentro daquilo que a gente tem como concepção de vida, não é? Apesar das dificuldades, apesar das vezes a gente se decepcionar com a sociedade, com as pessoas, não é? Com o mundo que nós estamos, porque nós sabemos que o mundo que nós estamos não é o mundo a não ser outro que não seja o mundo de provas e expiações. Então a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. E essa é a verdadeira mágica da nossa existência, da nossa encarnação. Então, enquanto nós estivermos por aqui, nós teremos as nossas dificuldades. Mas também a gente não pode esquecer que nós somos verdadeiros tutelados, não é, do plano espiritual superior. Temos vários amigos que velam por nós, que torcem pela pelo nosso progresso, que torcem pela nossa felicidade e obram diariamente conosco, assim como Dr. Bezerra de Menezes. Basta que a gente peça. E a gente não esquecer que o amor, não é? Ele é imbatível. Ele é imbatível. Ele é transformador. Não é? Ele é exemplo. Não é? Ele arrasta. Assim como Jesus veio com um amor que a gente já necessitava naquela época, 2000 anos atrás, de aprendermos, não é, a dar valor aos sentimentos e não apenas às questões materiais. Então, esse recado para a gente foi dado há 2000 anos. Então, que a gente possa começar, segundo Bezerra de Menezes, a atentar para as nossas atitudes. Então, esse é o nosso recado.
O amor, ele possui várias nuances, não é? Ele possui várias, vamos colocar assim, vários sentidos, não é? Mas que nós possamos entendê-lo de forma universal, amando indiscutivelmente todos aqueles que são os necessitados que passam pelas nossas existências, não é? Amando a natureza, amando a nós mesmos, nos dando oportunidade de crescimento, porque muitas vezes a gente só se cobra, só reclama, e que nós possamos então enxergar essa oportunidade de reencarnação como uma atitude de amor do nosso Pai Criador para com todos nós. Então, na noite de hoje, a gente vai se despedindo. Mais uma vez, a gente vai convidar os nossos amigos para que a gente possa fazer a prece de encerramento da nossa reunião na noite de hoje. Desde já informando que a gente teve inúmeros tropeços em relação à questão do microfone, da conexão, que hoje está um pouco instável, mas que nós possamos guardar em nossos corações a certeza de que nós não fomos abandonados espiritualmente, não é? E que nós estamos irmanados através das nossas vibrações espirituais, desse amor que nos une, o amor pela doutrina espírita, pelo estudo, pela oportunidade de aqui estarmos, e que esse amor possa, de certa forma, nortear as nossas atitudes, os nossos pensamentos e a nossa convivência para o futuro. E a gente deseja a todos uma noite de paz, de refazimento, uma noite de estudo também no plano espiritual, que possa se desdobrar desse momento aqui que nós estamos conversando, e que nós possamos nos reencontrar em breve, em outra oportunidade, para darmos continuidade também a esse tema. E a gente, de certa forma, também pede desculpa por esses inconvenientes na noite de hoje, mas a gente sabe que faz parte, né? Faz parte para que a gente possa entender determinadas questões, né? De que realmente nós não somos aí absolutos em nada, ao contrário, né? Nós estamos todos na escola aqui de aprendizado, que é a vida. E a gente, às vezes, tira uma nota excelente e a gente se esforça sempre para que a gente possa estar representando de forma sempre positiva os estudos que a gente faz durante todo esse nosso programa aí reencarnatório. Então a gente agradece a paciência de vocês, né, diante de todos esses percalços da noite de hoje, e a gente convida vocês para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Que a gente possa, mais uma vez, fechar os nossos olhos, se for do nosso costume, da nossa vontade. A gente só fala que a gente fecha os olhos para que a gente possa facilitar a nossa concentração. E a gente, neste momento, assume a atitude de receptores do amor divino, do amor desses amigos da espiritualidade que nos tutelaram na noite de hoje, nos protegeram, nos intuíram, nos deram a calma necessária para que pudéssemos, melhor dizendo, conduzir o trabalho. Agradecemos ao nosso Pai Criador pelo dom da nossa vida, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de nos tornarmos veículo de amor a outras pessoas que nos cercam. Agradecemos a oportunidade do estudo da doutrina espírita, agradecemos a oportunidade dos amigos, a oportunidade daqueles que nos testam diariamente, nos fazendo acreditar ainda mais, Senhor, no seu amor e no nosso potencial. Agradecemos também a espiritualidade socorrista, que neste momento auxilia a todos que estão
tanto no plano espiritual quanto no plano físico, necessitados de consolo, de amor, de esperança e, acima de tudo, Senhor, da certeza de que a providência divina se faz presente em todos os momentos da nossa existência. Te agradecemos também, Pai querido, pela oportunidade do serviço e pedimos que continue conosco em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho e de estudo, que proteja, Senhor, o nosso mundo, que proteja as nossas existências e que, acima de tudo, nos transforme a cada dia mais em seus servos fiéis. Mais uma vez, em nome do nosso Pai Criador, com a permissão de Jesus, o nosso irmão e mestre incondicional das nossas existências neste mundo, pedimos também permissão aos nossos mentores espirituais das casas congregadas ao 24º Conselho de Unificação Espírita. Nós te pedimos, Pai amado, permissão para encerrarmos na noite de hoje mais um estudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.